Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar trigonometria. Nós podemos pensar em trigonometria como a parte da matemática que usa triângulos para determinar medidas. E as razões entre essas medidas no triângulo é o que nós chamamos de razão trigonométrica. Bom, antes de tudo, você precisa se lembrar que um triângulo retângulo ele forma um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Agora, os catetos são exatamente esses lados que estão formando o ângulo de 90 graus. E o lado maior desse triângulo é o que nós chamamos de hipotenusa. Quando a gente fala de cateto oposto ou de cateto adjacente, nós temos que analisar um ângulo específico. Por exemplo, nós vamos analisar aqui o ângulo de 30 graus. O cateto que é adjacente a ele é o cateto que está colado com ele, ou seja, essa medida denominada pela letra B. Então, quando eu olho para o ângulo de 30 graus, o cateto adjacente dele é B. E o cateto oposto dele é C. É o lado do triângulo que não está colado com o ângulo de 30 graus. Agora, se a gente for analisar o ângulo de 60 graus, quem é o cateto adjacente a ele? O cateto adjacente a ele é o que está colado nele. No caso, é a medida representada pela letra C. E quem é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus? Então, é o lado oposto, que está representado pela letra B. Muito bem, então vamos montar as nossas razões trigonométricas. Bom, olhando só para o ângulo de 60 graus agora, nós temos a primeira relação, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, aqui nós temos o ângulo de 60 graus, o cateto oposto a ele está representado pela letra B, e a hipotenusa está representada pela letra A. Essa razão, que é B dividido por A, é o que nós chamamos de seno de 60 graus. Já o cosseno de 60 graus será o cateto adjacente, que está representado pela letra C, dividido pela hipotenusa, que é A. Agora, a última razão que nós temos é a tangente. E a tangente de 60 graus, ela pode ser representada pelo cateto oposto a ele, dividido pelo cateto adjacente a ele. Então, o cateto oposto a 60 graus é o cateto representado pela letra B. E o cateto adjacente é o cateto representado pela letra C. Claro que aqui nós só estamos usando letras para exemplificar. Muito bem, então vamos ao exemplo. Nós precisamos encontrar qual é a medida representada pela letra X. Bom, a primeira coisa que você deve fazer é identificar quais são as medidas que você tem e quais são os ângulos que você tem também. Então, nós temos aqui o ângulo de 58 graus, o cateto adjacente a ele, que está colado nele e está representado pela letra X, é o que a gente quer encontrar. Nós não temos o cateto oposto a ele e nós temos aqui a hipotenusa. Bom, em qual das relações nós podemos usar a hipotenusa e o cateto adjacente? Então, vamos voltar lá. Hipotenusa e cateto adjacente. É no cosseno do ângulo. Então, nós teremos que o cosseno de 58 graus, ele é representado por o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Bom, o cateto adjacente é x e a hipotenusa é 8. Com auxílio de uma tabela de razões trigonométricas, nós encontramos o cosseno de 58 graus, que corresponde a 0,530. Então, nós vamos trocar o cosseno de 58 por 0,530. E isso é igual a x dividido por 8. Bom, agora nós temos uma proporção. Toda vez que nós temos uma proporção, a gente pode multiplicar cruzado. Então, como aqui não tem nada, a gente pode colocar 1. Então, nós teremos 1 vezes x, que é igual a x. Nós teremos 8 vezes 0,530, que é igual a 4,24. Ou seja, a medida que nós estávamos procurando aqui é igual a 4,24. Muito bem. Bom, as razões trigonométricas do ângulo de 30 graus, do ângulo de 45 e do ângulo de 60 graus, elas aparecem frequentemente em problemas. Por isso a gente pode trabalhar com essas razões nas formas de fração. Então, de um jeito bem simples para vocês gravarem essas razões do ângulo de 30, 45 e 60, é o seguinte: vocês vão colocar a raiz de 1, raiz de 2
e raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. Como a raiz de 1 é o próprio 1, a gente pode tirar a raiz do primeiro. Pronto, escrevemos o seno de 30, o seno de 45 e o seno de 60. Agora, para o cosseno, a gente vai fazer o contrário. A gente vai começar com a raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 1. Tudo isso dividido por 2. Como a raiz de 1 é o próprio 1, a gente pode apagar a raiz do último. Então, nós temos agora o cosseno de 30 graus, o cosseno de 45 graus e o cosseno de 60 graus. Bom, agora a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 graus é 1 e a tangente de 60 graus é só a raiz de 3. Bom, então esses são ângulos notáveis e é interessante você aprender a construir essa tabelinha, porque esses são os ângulos que mais caem em exercício. Bom, nós temos aqui um triângulo e nós precisamos encontrar o valor de x. Então a primeira coisa a fazer é analisar quais são os dados que você tem no problema. Então nós temos aqui o ângulo de 30 graus, o cateto oposto a ele é o que nós queremos encontrar, e nós temos aqui a hipotenusa, que é 4. Bom, quando nós temos o cateto oposto e a hipotenusa, nós estamos falando de qual razão trigonométrica? Então vamos voltar lá. Cateto oposto e hipotenusa, nós estamos falando do seno. Então nós vamos escrever que o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 4. Bom, o seno de 30 graus, se a gente olhar na nossa tabela, o seno de 30 graus é igual a meio. Então nós vamos trocar por meio. E isso é igual a x dividido por 4. Novamente nós temos uma proporção. Toda vez que eu tenho a proporção, eu posso multiplicar cruzado. Então 2 vezes x é igual a 2x. E 1 vezes 4, que é igual a 4. Bom, 2 vezes um número é igual a 4. Basta a gente tirar esse 2, passar ele dividindo. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então a medida que a gente está procurando é 2. Muito bem, vamos a mais um exemplo. Nesse exercício, uma escada foi encostada em uma parede, formando com ela um ângulo de 60 graus. Determine a que altura da parede a escada se apoia. Ou seja, a gente precisa encontrar essa medida no nosso triângulo. Então vamos analisar o que nós temos. Nós temos o ângulo de 60 graus. Nós queremos encontrar aqui quem? O cateto adjacente a ele, porque é o cateto que está colado com ele. A gente vai chamar de x. O que mais que a gente tem? Nós temos a hipotenusa. Então 6 é a hipotenusa. Então qual é a relação que eu uso? O cateto adjacente e a hipotenusa. Bom, o cateto adjacente e dividido pela hipotenusa é o cosseno do ângulo. Então nós teremos que o cosseno de 60 graus é igual a x, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 6. Bom, cosseno de 60 graus, se a gente olhar na nossa tabela, o cosseno de 60 graus é igual a meio. Então nós vamos substituir o cosseno de 60 graus por meio. E isso é igual a x dividido por 6. Novamente, nós temos uma proporção, a gente pode multiplicar cruzado. 2 vezes x é igual a 2x. E 1 vezes 6 é igual a 6. Bom, o 2 está multiplicando, passa ele dividindo. Nós teremos 6 dividido por 2, que é igual a 3 metros. Então a escada se apoia a 3 metros de altura. E acabamos aqui. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.